Meu avô morreu sem contar essa história para ninguém. Só eu ouvi. E às vezes, quando o vento bate forte vindo do norte, eu juro que ainda escuto aquele grito. Metade gente, metade anta, ecoando na serra do Sincorá. Meu nome é Apoena. Tenho uns 60 e poucos anos agora, mas essa história, ela vem de muito antes, de quando meu avô era jovem. Lá nos anos 1920, quando ele ainda vivia com o povo Tembé nas matas entre o Maranhão e o Pará. Ele era pajé, um dos últimos que sabia os cantos antigos de verdade. Era noite de lua cheia quando ele me contou, poucos dias antes de morrer. A febre já estava comendo ele por dentro, mas os olhos dele estavam claros demais, brilhando no escuro do quarto, como se ele precisasse cuspir aquilo para fora antes de ir embora. Apoena, ele disse, agarrando meu braço com uma força que não devia mais ter. Eu fiz uma coisa que não devia. E o que eu criei ainda está lá fora. Meu avô contou que naquele tempo, os brancos estavam chegando cada vez mais perto da aldeia. Não eram os primeiros. Já tinha séculos que eles vinham, mas esses eram diferentes. Vinham armados, organizados, querendo a terra, querendo os rios, querendo tudo. E matavam quem ficasse no caminho. A aldeia tinha perdido 3 homens em 2 luas, emboscados enquanto caçavam. Os corpos voltaram para o rio com buracos de bala inchados, com os olhos comidos pelos peixes. Foi aí que os anciãos se reuniram. Meu avô era o mais novo entre eles, mas já tinha fama de conhecer os feitiços fortes, aqueles que os velhos tinham medo de usar. Precisamos de um protetor, disse Tuiuiu, o cacique. Algo que os brancos não consigam matar. Algo que eles tenham medo de enfrentar. Os outros pajés balançaram a cabeça. Isso era mexer com o lado escuro da floresta, com os espíritos que não perdoam erro. Mas meu avô, ele era jovem. Achava que conseguia controlar. Eu sei de um jeito, ele disse. Os velhos ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que pesa, o tipo que te avisa. Tem um ritual, meu avô continuou, que une o espírito do homem com o do animal. Se eu fizer direito, posso criar um guardião. Metade guerreiro, metade anta branca. Forte como 10 homens, rápido como o vento. E selvagem o bastante para fazer os brancos fugirem de volta para o litoral. Anta branca. O bicho mais raro da mata, quase um fantasma. Diziam que ela era sagrada, que tinha o espírito dos antigos ancestrais. Tuiuiu ficou olhando para o fogo por muito tempo. Se você errar, ele disse devagar, não vai ter volta. Meu avô jurou que não ia errar. Levaram 3 dias para preparar tudo. Meu avô escolheu Caraí, o melhor guerreiro da aldeia. Um homem alto, cheio de cicatrizes, que nunca tinha recuado de uma luta. Ele aceitou ser transformado. Disse que preferia virar monstro do que ver a aldeia desaparecer. O ritual tinha que ser feito na clareira sagrada, bem no coração da mata, onde os espíritos eram mais fortes. Levaram Caraí amarrado numa maca, drogado com jurema e ayahuasca, o corpo todo pintado de vermelho e preto. Meu avô me contou que a noite estava estranha, quente demais, sem vento nenhum, e os bichos, nenhum bicho fazendo barulho, como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração. Na clareira já tinham preparado a anta branca. Ela estava deitada no centro, sacrificada, mas ainda quente. O sangue dela escorria devagar para as raízes de uma samalmeira gigante que os antigos diziam ser a mãe de todas as árvores. Meu avô começou o canto. Palavras antigas, anteriores ao português, anteriores até ao tupi que a gente fala hoje. Palavras que ele tinha aprendido com o pajé mais velho, que tinha aprendido com o pajé antes dele, numa corrente que vinha desde antes dos brancos pisarem nessa terra. Ele dançou ao redor da anta e de Caraí por horas. A fumaça do tabaco e das ervas subia grossa, fazendo formas no ar. Os outros pajés batiam os maracás num ritmo que parecia entrar nos ossos da gente. Foi quando o cheiro começou. Um cheiro de terra molhada misturado com sangue e com outra coisa. Uma coisa podre, antiga, como se tivessem aberto uma tumba que estava fechada há 1000 anos. E aí, meu avô viu. A anta morta se mexeu. Não era para ela se mexer. Ela estava morta, sangrada, fria, morta. Mas o corpo dela tremeu. E depois começou a rastejar em direção a Caraí.
Meu avô tentou parar o ritual, mas era tarde demais. As palavras já tinham sido ditas. O pacto já tinha sido feito. A pele da anta começou a derreter. Não tinha outro jeito de descrever. Ela derreteu como cera quente e começou a subir pelo corpo de Caraí, cobrindo ele, entrando nele, se fundindo com a carne dele. E quando ele gritou, não era um grito de homem. Era um berro agudo, metálico, que fez todo mundo tampar os ouvidos. Um som que ecoou pela mata inteira e fez os pássaros explodirem das árvores, fugindo em pânico. O corpo dele começou a crescer. Os ossos estalavam, quebrando e se remontando. A coluna se curvou. As mãos viraram cascos. A boca... Deus do céu! A boca se abriu além do possível, cheia de dentes que não eram de homem nem de anta. Dentes finos, curvos, feitos para rasgar. E os olhos? Meu avô disse que nunca ia esquecer os olhos. Eram vermelhos. Não cor de sangue, não. Vermelhos como brasa, como se tivesse fogo queimando por dentro. E a expressão não tinha nada de humano ali, nem de animal. Era fome. Fome pura. Fome antiga. A criatura que era Caraí, ou que tinha sido Caraí, ficou de pé. Media mais de 2,5 metros. O corpo era musculoso, coberto de pelos grossos e escuros, mas a pele embaixo era verde acinzentada, esticada demais, como se não coubesse direito nos ossos. A cabeça tinha o focinho alongado da anta, mas a testa era larga, quase humana, e no topo da cabeça, onde deviam crescer chifres, tinha 2 protuberâncias ósseas retorcidas, que sangravam sem parar. Ele, aquilo, olhou para o meu avô e sorriu. Era um sorriso que não devia existir. Um sorriso largo demais, com dentes demais. Então atacou. O primeiro a morrer foi Tuiuiu. A criatura atravessou a clareira num segundo, rápida demais para alguém reagir, e arrancou a garganta dele com os dentes. O sangue jorrou quente, molhando a terra sagrada. Os outros pajés tentaram correr. A criatura pegou 2 antes da borda da floresta. Meu avô ouviu os gritos se afastando na mata e depois, silêncio. Ele ficou parado, em choque, olhando o corpo de Tuiuiu no chão. A criatura voltou. Andava devagar agora, se arrastando nas 4 patas, o focinho encostando no chão, farejando. O sangue escorria da boca, pingando nas folhas. E tinha um som vindo dela. Um som baixo, contínuo, como um ronco ou um grunhido. Mas também tinha algo de voz humana misturado ali, como se Caraí ainda estivesse lá dentro, tentando gritar. Virou a cabeça devagar, aqueles olhos vermelhos fixos no meu avô. E aí, ela falou. Não era voz de gente, era áspera. Saía errado, como se a garganta não fosse feita para palavras. Mas dava para entender. Fome. Só isso. Fome. Meu avô correu. Correu pela mata sem olhar para trás, tropeçando em raízes, se cortando em espinhos. O coração batendo tão forte que ele achava que ia explodir. Ouvia a criatura atrás dele, quebrando galhos, grunhindo, sempre perto demais. Ele só sobreviveu porque chegou no rio. A criatura parou na beira d'água como se houvesse uma barreira invisível. Ficou ali olhando, os olhos brilhando na escuridão, enquanto meu avô atravessava nadando, esperando a qualquer momento sentir os dentes cravarem nas suas costas. Mas o ataque não veio. Quando ele olhou de volta, já na outra margem, a criatura ainda estava lá, parada, observando. E aí ela virou e desapareceu na mata. Meu avô voltou para a aldeia de madrugada. Contou o que tinha acontecido. No começo ninguém acreditou. Acharam que ele tinha enlouquecido, que a Jurema tinha queimado a cabeça dele, até acharem os corpos, ou o que sobrou deles. Foram encontrados espalhados pela mata, despedaçados, comidos pela metade. E nas árvores ao redor tinha marcas de garras, marcas fundas, que escorriam seiva como se as árvores estivessem sangrando. A aldeia foi abandonada em 3 dias. Meu avô me disse que durante anos depois disso ele ouvia histórias. Sempre vinham do norte, da região da serra. Histórias de um bicho que atacava na mata, que andava em 2 ou 4 patas, que tinha cara de anta, mas era grande demais, rápido demais, violento demais. Os seringueiros começaram a chamar ele de Capelobo, o bicho anta-lobisomem, o monstro da mata.
Matava caçadores, atacava vilas pequenas, devorava o gado. E sempre deixava uma marca, os corpos dilacerados e uma trilha de sangue que levava para dentro da floresta, onde ninguém tinha coragem de seguir. Teve quem tentasse caçar ele. Grupos armados, com cachorros e espingardas. Ninguém voltou. Com o tempo, as histórias se espalharam. Cada região tinha sua versão. Alguns diziam que o capelobo tinha voltado ao mundo espiritual. Outros diziam que ele ainda estava lá, dormindo de dia em cavernas profundas, saindo só de noite para caçar. Meu avô achava que sabia a verdade. Ele ainda está lá, Apoena, ele disse, os olhos fixos no teto, a respiração fraca. E ele nunca vai morrer, porque o que eu fiz não foi transformar um homem num bicho, foi abrir uma porta para algo antigo, algo que já estava aqui muito antes da gente. Eu só dei um corpo para ele usar. Ele morreu naquela noite. Epílogo. Isso foi há 15 anos. Eu nunca contei essa história para ninguém, até agora. Mas tem uma coisa que eu não disse ainda. 3 meses atrás, eu fui visitar a região onde ficava a aldeia antiga. Hoje em dia é tudo fazenda, desmatado, cheio de pasto. Mas ainda tem uns pedaços de mata fechada onde o gado não entra. Eu queria ver a clareira, não sei porquê. Talvez para provar para mim mesmo que era só história, que meu avô tinha enlouquecido mesmo. Eu achei o lugar. A samalmeira ainda estava lá, gigante, retorcida, e na base dela tinha marcas recentes de garras e sangue. Sangue fresco. Naquela noite, no hotel da cidade pequena mais próxima, eu acordei com um som. Um grunhido baixo vindo de fora da janela. E um cheiro. Cheiro de terra molhada, de sangue, de tumba aberta. Não tive coragem de abrir a cortina para olhar. Fiquei deitado, imóvel, suando frio, ouvindo aquela respiração pesada do lado de fora, tão perto que eu sentia o vidro da janela tremer. Durou a noite inteira. Quando amanheceu, não tinha nada lá fora, nenhum rastro, nenhuma marca. Mas na terra embaixo da janela, pegadas, grandes, 4 dedos, cascos de anta, só que muito maiores do que qualquer anta que existe. Eu não voltei lá, e não vou voltar. Mas às vezes, quando a noite está muito silenciosa, eu ouço. É sempre o mesmo som, um grunhido baixo, distante, vindo do norte. E eu sei que ele ainda está lá, esperando, com fome, sempre com fome. E você já ouviu algum barulho estranho vindo da mata à noite? Já sentiu aquele cheiro de terra e sangue sem saber de onde vem? Se sim, talvez seja melhor trancar bem as portas e rezar para que ele já tenha comido o suficiente naquela noite, porque o capelobo, ele nunca esquece um cheiro.